Galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar do jogo do Cruzeiro ontem contra o Curitiba, mais uma derrota de virada. Assim, para começar a falar, eu acho que o Cruzeiro fez um primeiro tempo bom, dominou a partida igual tem sido, né, feito nos outros jogos, né, mas leva um empate ainda no primeiro tempo, né, no finalzinho. E já, né, no segundo tempo leva virada. E aí entra aquela questão, né, que o Cruzeiro já com o empate se desfacela, né, perde o psicológico, não consegue se encontrar mais, né? Aí começa a dar munição para o adversário e tal. E quando toma o empate ou a virada, né? Eu acho que eu vi muita gente comentando, né? Aquela questão, você já sabe, o time não vai virar, né? Eu acho que não vai virar, assim, né? Se acontecer isso, você agradece que, né? Esse time, acho que até hoje não conseguiu, né, virar jogo. Em relação ao jogo, igual eu falei, assim, um time muito desorganizado, parece não às vezes os jogadores, assim, meio que tentando entender, eles jogando o que estão fazendo. É, desde assim, os primeiros dois, vamos dizer assim, agora falando mais específico, os primeiros jogos do Tite, assim, eu achei até que tava um time que parecia que ia ter um padrão de jogo, principalmente no primeiro jogo, que ele usou, né, a configuração normal que o Jardim usava, que era o Lucas Silva, Lucas Romero ali, né, com a configuração normal que o Jardim estava usando, né. Foi até um primeiro jogo bom, no segundo ele fez umas substituições pontuais e ainda jogou assim bem, mas no segundo jogo, assim, depois, é aquele jogo que você assiste não acreditando, assim, porque um jogo morno, que o Cruzeiro, né, não sabendo trabalhar a bola, com esses contra-ataques, né, só às vezes chutão, sem um contra-ataque mais efetivo. Então, assim, muito tá muito desanimador assistir o jogo, assim, parece que, igual eu falei, né, o time meio desanimado em campo, né, algumas bolas que tentavam, né, em vez daquela chuta mesmo, tal, não dava aquele chutinho fraco, às vezes numa falta não dava, não ia na falta mesmo, né, só ficava ali cercando. Então, tem sido assistir, assim, muito desanimador o Tite, né, sabe? E eu acho que até por questão de que o Cruzeiro sempre foi esse time acostumado, igual o Jardim estava jogando, né? Que é aquele time com contra-ataque, né, rápido, um time que vai para frente, que vai toda hora buscar ter essa posse de bola, né? Um time que joga para frente, tem, né, quer jogar pra frente, vai indo buscando fazer gols e tal, né? E com o Jardim teve isso, eu acho que o último técnico também que a gente viu que engrenou essa questão dos torcedores gostarem da forma de jogar foi com o Pesolano, né? Eu acho que são os dois, assim, que sempre são falados quando tem questão de demissão de técnico, essas coisas, por causa dessa questão principalmente, né? Tanto o Pesolano quanto o Jardim, assim, tiveram esse estilo de jogo que o Cruzeirense gostava de assistir, que era um futebol pra frente, futebol na força mesmo, né? De buscar ali, dar o seu máximo em toda a bola e tal, né? Sempre tá indo 200% ali naquele jogo. O que a gente não tem visto, né, nesse time do Tite, eu falei, time desanimado. E, assim, não tem como concordar com as substituições dele, assim, né, fazendo improvisação, sendo que tinha Kenji, o menino também que veio do Atlético Paranaense, que agora eu esqueci o nome, tinha essas opções e ele não, né, prefere fazer improvisações. O Romero não tava jogando ruim, assim,
para substituído. O Arroio tá, vou dizer que ele não fez um bom jogo, mas pro Wanderson entrar no lugar, né, ele não tem feito mais do que o Arroio. Então também não teria tirado o Wanderson. E aí tá nessa coisa, assim, você vê um time piorando questão dentro de campo ali e fora também, né? Você viu o Tite só analisando, sem se mostrar uma insatisfação, assim. A cada jogo, assim, piorando esse time. Em relação ao jogo, eu acho que é isso. Aí tem as outras questões que acabaram fazendo parte também, né? O Willian, a forma como saiu, assim, né? Inacreditável, né? Espero que, assim, claro que, né, não é papel do torcedor ficar sabendo disso, mas teve a conversa com o Pedrinho no vestiário, né? Então espero que o Pedrinho tenha falado com, né, do andado puxado de orelha, porque isso é inadmissível e ele não tá produzindo, né, pra tá saindo, né, sem olhar na cara de Tite. O Romero teve que falar com ele, vamos, meu filho, a gente tá perdendo, né. É uma postura inadmissível, assim, né, pra falar o mínimo, assim, que não dá pra entender, né, ter uma postura dessa. Por isso que eu também, né, vou acabar citando, né, claro que eram, né, jogadores de Série B e tal, mas uma postura muito diferente né, daquele time com Edu, com Brock, né? Você viu, igual eu falo, né? Eu vejo muito desse Corinthians naquele time, né? Foi campeão agora, nesse time o time da Série B, né? Com esse Corinthians atual. Dessa questão de ir toda a bola das 200%, e a bola vai entregar quando você se esforça, né? E também não vai entregar, mesmo você sendo um jogador bom e tal. Pode ser Cristiano Ronaldo, Messi, né? Se você não buscar, né, a bola, não buscar fazer sua parte, não tem como, né? Assim, não vai. O futebol entrega na medida que você também se esforça, assim. Se esforça. Então, né, muito feia assim, a atitude do Willian. Outras questões, pelo menos os jogadores saíram, né, e deram uma satisfação, né? Eu acho principalmente porque tava no Mineirão, porque não sei se fosse jogo fora de casa, teria a fala dos jogadores, assim. Uma fala até concreta, tal, assim, né? Mas, pra falar a verdade, o torcedor tá cansado, né? Dessa mesma questão, não, tem que ter paciência, né? Comparando com o ano do ano passado, né? E esses jogadores tinham que ter, né? Um brilho, né? Tipo, porque quem eles ganharam? Ganharam só a terceira, né, vaga para Libertadores, que eu acho que graças ao Jardim, assim, né, terceiro lugar no Brasileirão e uma semifinal da Copa do Brasil, né, que Sul-Americana foi aquela vergonha final, Copa do Brasil também, o jogo de semifinal foi uma vergonha, sem falar nos vexames que propiciou, né, que foi aquela saída precoce da Sul-Americana e tal. Então, né, esse time, se for olhar, tem mais esses vexames, assim, teve antes também. Não era com o Jardim, mas aquela eliminação pro Souza, né, era esse mesmo time, assim, se for olhar, né, vou falar jogadores, né. Então, eles falando que né, sabem o que jogar no Cruzeiro e tal, né, e acho que sabem que são bons jogadores, mas, né, igual eu falei, roga esses vexames todos aí, muito mais. Só ano passado que eles conseguiram dar uma resposta em si, que foi essa semifinal, que ainda passou vergonha em casa, né, aquele jogo contra o Corinthians, mesmo tendo gol, né, mão no lado, por causa da mão, e a questão da semifinal da Sul-Americana, né, mesmo que o time do Racing fosse bom, né, tomou né, em 15 minutos do primeiro tempo já estava aqueles 2-0. Então, foi menos por causa que o Cássio ainda salvou alguma. Então, né, tá inadmissível, assim, esse time, né, esses jogadores também, né, igual eu falei, os reis estão cansados de ouvir, não tem que ter paciência de apoiar,
Que olha que ainda foi gente com chuva ontem, jogo, né? Numa quinta-feira, 9h30 da noite. Ou, né? E aí os jogadores fazem esse papelão, né? Essa questão de. A gente sabe que é questão de ingresso e tal, então, né? O torcedor acho que já tá, né, já tá cansado. Tem essa questão que o Cruzeiro parece que tá vivendo nesse looping, né? Vai, começa bem e tal. Aí não engrena quando é pra, às vezes, mostrar, tipo, aquelas. Só com o Jardim teve, né, essa maior quantidade de jogos, né, com invencibilidade. Com os outros times venciam uns 2, 3, aí você animava. Não, agora vai engrenar aquelas 5, 7 vitórias seguidas, tal, pra começar o trabalho mesmo. Aí o time já perdia e tal. Esse time nunca foi um time consistente, né? Então, os jogadores também estão precisando, né, de fazer um exame de consciência aí, porque, né, estão devendo e estão devendo muito, assim. Eles falam, né, dessa questão de que o Pedrinho, né, é uma grande família e tal, né? Será que tá faltando, né, o Pedrinho ser mais enérgico, igual eu falei, né? Tirar essa questão familiar mesmo com eles, né? Que eu acho que é o que tá faltando, porque, né, tem salário em dia. Parece que eles que estão na obrigação de, né, eles só estão recebendo tal e não tem obrigação nenhuma com. Tá parecendo aquela questão de que eles estão fazendo um favor pro Cruzeiro de estar aí, né? E não, o Cruzeiro que pega o salário deles, então eles têm que performar muito bem, né? E o que acontece quando você não performa num trabalho normal, assim? Qualquer trabalho, você não vai bem, começa a enrolar, não, né? Não vai bem, eles vão te demitir, eles não vão ficar com você, né? Se você ficar achando que tem obrigações, né? Vão te demitir. Então, né, eu acho que eles estão tendo que ter. Estão precisando dessa noção de realidade, né? De que, né, eles não. Eles estão fazendo um favor pro Cruzeiro, não, porque eles são funcionários do clube, né? E recebem muito bem, direitinho, né? Não tem um salário atrasado tal, né? Então, meio que com essa postura como se estivesse fazendo um favor. Então, acho que tem que ter uma reestruturação aí, tanto interna quanto externa mesmo. Eu, assim, já não acredito que o trabalho do Tite teria que continuar, porque só tá piorando mesmo, assim, essa questão. Parece que o Tite tá bem perdido mesmo, né? Acho que vai até o Marcelo Becker comentando isso, né? De que parece que ele tá meio perdido. E dá essa sensação mesmo, né? Tentando, igual eu falei, fiz improvisações nesse jogo e tal. Acho que quase não tem, né? E acho que isso tá passando pro campo mesmo. E os jogadores com essa pressão também, não sei se estão sabendo lidar também, né? Porque teve também essa questão dessa diretoria, né? Falando que de ganhar o Mineiro, né? Que a primeira coisa é ganhar esse Mineiro. E o Bruno Spider, né? Teve até entrevista essa semana, né? Pra HG Esportes, falando, né? Que é obrigado de ganhar o Mineiro, que vai se classificar pro Mineiro pra CM, né? Então estão colocando, né? Não sei se os jogadores estavam com essa pressão também acostumado, né? De que eles sabem que todas as outras, né? Não, a gente vai classificar pra semifinais. E que a primeira coisa, né? Na entrevista do Bruno Espina, títulos, né? Conquistar, a primeira coisa, conquistar o Mineiro, né? Então vai ter que correr atrás mesmo, né? Fazer mais obrigação, que é classificar para essa semifinal, para não ficar feio, mas eu não acredito, né? Mas nesse trabalho do Tite, não. E acho que, igual eu falei, nessa parte interna também tem que ter uma reestruturação de reconhecer os erros, igual eu falei, falar isso de obrigação. Elenco fechado, sendo, né? Bruno Spina também falou que Cruzeiro sendo um dos maiores times atualmente da Sul-Americana, né? Assim, a gente tá vendo. Se não ganhou, né, do Curitiba, esses times que estão voltando agora pra Série A, tomou, né, de 4 do Botafogo, que tá com sérios problemas.
Assim, não é possível que só o torcedor que tá vendo, né, que esse estilo de o time tá só piorando em questão de forma de jogar, que, né, esse time não vai aguentar Sul-Americano, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores principalmente, né? Não é possível, né, que só o torcedor esteja enxergando isso. Espero que o Pedrinho busque, né, essa mudança de rota, assim, né, que é urgente. Não sei, assim, quem traria, né, acho que a gente fica nessa questão de ter o jardim mesmo, mas não é aquela coisa de entender. Assim, eu fico com essa questão, nossa, ele podia voltar, mas eu entendo também que não foi o Cruzeiro que demitiu ele, que quis sair, né? Mas não sei se às vezes ele tendo esse cargo meio que dessa questão de ajudar nessa busca de técnico, um cargo nessa questão institucional, assim, se ele aceitaria, né? Porque deu para perceber com a saída dele que ele não era só o técnico, né? Que você vê que dentro ali tá tudo começou, né, um tanto de burburinho, assim, né? Teve a questão da venda, quase que o Kaique vai embora, né? E ele viu que não poderia ter ido embora mesmo, principalmente que ele é um dos únicos que tem mantido a regularidade nesses jogos, então, né? Teve a questão dos outros meninos da base, como o Batistella lá, né? O Fernando e tal, e os outros que estão, né, de saída, e mostra que dentro também, né, não tá casando o que foi falado com a prática, na prática do que a gente tá vendo, assim. Então talvez com ele não tinha essa questão, né, deu para perceber que o Jardim trabalhava, não era só em campo, né, trabalhava essas outras áreas também de jogadores, trabalho com base e tal, e parece que não tá ocasionando, assim, né? Talvez ele tava com essa negócio, a gente brinca, né? O Pedrinho deu a chave, né, brincando, né, do Cruzeiro pra ele mesmo, aí ele tava quase que cuidando dessas outras áreas também, quando saiu, né, foi desmoronando tudo. Então, talvez ele voltando, assim, vamos dizer, não como técnico, mas trabalhando nessas funções internas, assim, sem ter viagem e tal, né, e aí seria uma solução. Mas de técnico, assim, muita gente não se questão de Renato Portaluppi, não dá até palpitações no coração, misericórdia. Tem Arthur Jorge, né? E tem questão de multa e tal. Tem Jorge Jesus que tá aceitinho também, mas assim, fez um trabalho muito bom no Flamengo, né? O Flamengo gostou muito, né? Ele tem um carinho muito bonito, assim, pelo Flamengo e tal, principalmente por causa daquela Libertadores, mas não sei se encaixaria muito com o estilo do Cruzeiro, né? Não sei, assim, de outros nomes que eu pensaria, assim, sabe? E o mercado não tá, né, fácil mesmo, não. Essa é a questão, né? Se vai gastar também, por exemplo, nessa questão do Arthur Jorge e tal, caro, né? E acabou gastando menos com o Tite, mas tendo essas despesas que tá tendo, por exemplo, né? Se tiver ele saindo, né? Ou traz um nome que você sabe que vai ter que trabalhar com esses jogadores. E já deu pra perceber que se trouxer um técnico mais, né, assim, quem sabe trabalhar as outras áreas também, mais essa questão mental desses jogadores, né, impor seu respeito, não vai adiantar nada, né. Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, né. Comentem quem vocês trariam para técnico, se vocês acham que o Tite tem que continuar ou não. Até o próximo vídeo.